Nós vamos uma vez mais abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos ler desde o verso 1 até o verso 17. Lucas, capítulo 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu. E outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos cheios. Vamos orar. Querido Pai Celestial, realmente estamos aqui como aqueles que têm fome e sede de Ti mesmo. Nossa alma tem sede de Ti, nosso corpo Te almeja, numa terra árida, exausta, sem água. Por isso queremos Te contemplar na beleza de Tua formosura, contemplar-Te na Tua palavra, na face gloriosa do Teu Filho, nosso Redentor. Por isso Te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, lançando luz sobre a Tua palavra lida, que o Senhor mesmo a tome nas Tuas mãos, ó bendito Consolador, e fale pessoalmente aos nossos corações. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra, que ela não seja para nós apenas uma instrução mental,
mas que atinja nosso espírito, nosso homem interior, nosso coração, para que tudo que há em nós responda às intenções do teu coração ao nos reunir nesta noite aos teus pés. Assim nós oramos, confiados no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, interessante nós abordarmos esse texto exatamente no dia de hoje, porque certamente estamos em expectativa e oração por esse tempo que teremos no final de semana com nossas queridas irmãs, nesse encontro, onde algo em torno de 100 irmãs já estão inscritas para esse tempo, que nós aguardamos que realmente seja, e assim entendemos que será um tempo diante do Senhor e aos pés do Senhor. O tema desses 17 versos que lemos nesse capítulo 9 tem uma relação direta com esse tempo que teremos no final de semana com as irmãs. O tema desses 17 versículos é um só. É representatividade ou discipulado. Para que tenhamos uma ideia geral de alguma coisa antes de entrarmos nos detalhes, e se o Senhor permitir, poderemos entrar em pontos específicos sobre esse evento da multiplicação dos pães, tão cheio de lições espirituais e de princípios para a nossa jornada com o Senhor, tanto individual quanto coletiva. Mas para que tenhamos uma ideia geral primeiro, se você voltar umas folhas para trás na sua Bíblia, faça isso por favor, apenas para sua observação aí. Olha o capítulo 6 do Evangelho de Lucas. É nesse capítulo que o Senhor escolhe os seus para estarem com Ele. Você vê aí no verso 12 desse capítulo 6, observe. Você tem a separação dos 12, os nomes deles são citados, e o texto paralelo a este, em Marcos capítulo 3, mostra qual foi o propósito do Senhor ao tê-los separado, ou ao tê-los escolhido. Aqui já começamos o assunto da representatividade. Então eu gostaria, meus queridos irmãos e irmãs, que vocês não perdessem essa palavra até o final do nosso tempo de meditação juntos. E nós podemos colocar uma junto com ela, porque são intercambiáveis. E seria exatamente a palavra discipulado. Discipulado é igual a representatividade. Por quê? Porque o Senhor separou, escolheu, aí está Lucas 6, você está vendo, Lucas 6:12, Marcos 3, Mateus também registra o mesmo fato. O Senhor está separando os seus, segundo Marcos 3, que por repetidas vezes já citamos aqui, Ele chamou os que Ele mesmo quis. E Marcos acrescenta assim, para estarem com Ele. Vamos mais uma vez, acho que já são até inumeráveis, as vezes que já recordamos isso juntos aqui reunidos. Para que o Senhor chamou cada um de nós? Depois de nos chamar, pela graça dele, nós que já rendemos o nosso coração a Ele, entregamos voluntária e alegremente o nosso coração a Ele, como nosso maravilhoso Salvador, Redentor, testemunhamos isso, sendo batizados em nome do nosso Senhor Jesus. Qual é a nossa realidade a partir daí? A mesma. O mesmo Senhor que nos chamou para estar com Ele, continua nos chamando para estar cada vez mais com Ele. Permanecei em mim, eu então permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Não é nada dos vossos planos, nada dos vossos projetos, nada das vossas intenções. É nada daquilo que confere com o chamado do Senhor a nós. Em outras palavras, na linguagem de João 15, que eu estou usando aqui agora, dar fruto. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu vos separei, eu vos chamei, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim sereis evidenciados, manifestados como os meus discípulos. Então, meus irmãos, quão maravilhoso é nós podermos passar de novo à luz de Lucas 9, que para nós, na sequência do que estamos estudando, é um texto novo, não é? Estamos avançando aí.
Mas passarmos então por esse texto com este foco, recordando isso em primeiro lugar. Nós não estamos aqui assentados como meros espectadores, assistentes de nada. Se há realidade espiritual em nós, e pela graça do Senhor é certo que há, pelo menos a imensa maioria dos que aqui estão, pela bondade do Senhor, então nós estamos assentados aqui porque nós recebemos pessoalmente um chamado e uma convicção do Senhor buscando os nossos corações, dizendo ao nosso ouvido interior: eu te quero, eu te chamo, eu te escolhi, eu te separei. Esse desejo que você tem tido por mim, na verdade, é um eco, uma resposta do meu desejo por você. Louvado seja o Senhor, porque cada um de nós pode testemunhar que isso foi verdade a respeito de nós há 1, 2, 5, 10, 40, 50 anos atrás. Né? Algumas irmãs aqui mais do que isso, 70 anos atrás. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meus amados irmãos, essa é a história desses 17 versículos. Discipulado. Nós fomos chamados. Nós não levantamos o nosso dedo um dia dizendo, acordamos de bom humor e dizemos: eu quero Deus. Não fostes vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e deis frutos. Então, discipulado é igual a representatividade. Agora, meus irmãos, ainda, mais uma nota antes de entrarmos no texto, estudarmos e meditarmos. O que é representatividade? A palavra já diz tudo. É a qualidade ou a capacidade de representar o Senhor espontaneamente. Queria frisar essa palavra, porque há uma maneira de tentar expressar e representar o Senhor apenas religiosamente. E essa é uma maneira bastante deficiente, porque ela toca coisas externas apenas. Então vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos tocar esse hábito, vamos tocar aquele comportamento, vamos tocar esse estilo de vida, e começando por aí, para as questões externas. Esse é o trabalho feito de fora para dentro, isso não é o trabalho do nosso Senhor. Nunca. Aqueles religiosos, fariseus, faziam um bom trabalho do lado de fora. E o Senhor diz que eles eram como sepulturas esbranquiçadas, caiadas. Por fora você olha, uma sepultura branca. Mas por dentro, palavras do Senhor para eles foi: estão cheios de ossos, de rapina e de perversidade. Dizendo que a maneira como eles viviam era perversa. Eles atavam fardos pesados, dizendo para os homens: façam isso, façam mais isso. Mas eles mesmos, nem com o dedo, podiam mover esses próprios fardos, esses mesmos fardos. Mas assim não é o trabalho do Senhor. Quando o Senhor chamou esses discípulos, esses 12 que estão aí dentro do nosso contexto de Lucas 9, chamou os que Ele mesmo quis, Ele chamou os que eram nada a não ser homens simples, comuns, pescadores, iletrados, alguns deles, inclusive, e incultos, como está registrado na própria palavra do Senhor para nós. Homens iletrados e incultos, sem dúvida responsáveis, trabalhadores, pescadores, mas iletrados e incultos. E o Senhor fez deles o que fez, trabalhando de dentro para fora na vida deles, e fazendo com que eles colocassem o grandioso império romano. Lembre-se da história, irmão, não esqueça a história. Colocando o poderoso Império Romano de cabeça para baixo, né? De pernas para o alto, por causa do poder da vida daqueles homens, em todos os sentidos. Porque eles foram incluídos, chamados, e incluídos nesse discipulado, e então tornados capazes de representar o nosso Senhor. E ainda, complementarmente, para entrarmos no texto, a pergunta que fizemos: o que é representar o nosso Senhor? Meus queridos irmãos e irmãs, se o trabalho do nosso amado Senhor Jesus tem então avançado de dentro dos nossos corações, atingindo tudo, motivações, pensamentos, desejos, metas ou alvos, dentro para fora. Do contrário, nunca vai funcionar. Nunca.
É como invernizar uma porta velha, carunchada. Né? O que resolve? Mas se o Senhor tem feito esse trabalho maravilhoso pela sua bondade nos nossos corações, e Ele o tem feito persistentemente por sua graça, então o que é representá-lo? É fazermos algumas perguntas. Por exemplo, Senhor, meu estilo de vida tem sido coerente com aquilo que agrada teu coração? Irmão, se nós vamos estudar esse texto e ver um pouco sobre o que é representatividade, vamos começar desde já mantendo essas perguntas e essas aplicações no nosso coração. Do contrário, nós vamos apenas estudar 17 versículos e vamos embora. Então vamos repetir a primeira pergunta. Que cada um de nós deve fazer ao Senhor, se o ama. Se o ama. Senhor, meu estilo de vida tem sido coerente com aquilo que agrada o Senhor, satisfaz teu coração? Senhor, a minha maneira de falar tem sido aprazível ao teu coração? Senhor, meus relacionamentos estão de acordo com aquilo que dá prazer para o Senhor? Porque se não der prazer ao Senhor, nunca dará prazer a mim. Essa é outra convicção, irmãos, tão básica na vida cristã. E que tantas vezes falhamos tanto, ou demoramos tanto, pelo menos, em compreender. Prazer de Deus, prazer nosso. Prazer de Deus, prazer nosso. Se Deus não tem tido prazer nos nossos caminhos, pensamentos, vida, conduta, alvos, desejos, né? Sentimentos, nós nunca vamos ter prazer neles. Porque nós fomos separados e chamados para vivermos uma realidade de vida de união com Ele, de tal forma que Ele seja para nós a fonte do nosso prazer. Então, que erro, irmãos, que dicotomia terrível, abissal, maligna, é nós separarmos esses dois prazeres. Como se nós pudéssemos ter prazeres que não estão conectados com o Senhor. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com a minha vida particular, minhas coisinhas, meus desejos. Aquelas coisas assim que agradam o meu coração. E às vezes nós demoramos para descobrir que aquelas que aparentemente agradam, na verdade elas devoram o nosso coração. Nos consomem. Então, quão importante é fazermos essas perguntas. Porque, meus irmãos, finalizando essa conclusão, cada dia mais, infelizmente, o viver da igreja, de modo geral, vamos usar a palavra cristianismo, para sermos mais amplos, bem amplos. Ele tem se amoldado aos padrões do mundo. Falando como o mundo, vestindo como o mundo, se pintando como o mundo, fazendo como o mundo, e badalando como o mundo, e etc. E não encontrando nada, não é? Porque não há como viver no meio do caminho. Não há. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou de forma tão linda e definitiva. Porque Ele nos quer inteiros. Quem de nós gostaria de uma esposa ou de um marido pela metade? Hein? Quem gostaria? Quem de nós gostaria de dividir o cônjuge com outro? Quem? Uma sã consciência. Embora isso aí aconteça no mundo, certo? Esse mundo depravado. Mas quem de nós gosta dessas coisas? Assim é com o nosso Senhor. Ele nos comprou inteiros, espírito, alma e corpo, para sermos dele. Então, vamos olhar um pouco esse texto e o que ele tem a dizer sobre representatividade, ou sobre discipulado. Vamos fazer uma divisão desse texto primeiro. Então já vimos que em Lucas 6, de acordo também com Marcos 3, também com Mateus 10, o Senhor chamou seus discípulos. Volte lá para Lucas 9, por favor. Aqui em Lucas 9, meus irmãos, nós estamos no final do 3º ano do ministério do Senhor na terra. Nosso Senhor está concluindo o seu ministério na Galileia. A partir dali ele vai ter um período na Pérea e finalmente na Judéia, os 6 últimos meses, então vai se entregar voluntariamente como redenção na cruz do Calvário, os últimos 6 meses. Só para você ter ainda uma cronologia aí.
olha aí para o seu capítulo 9, no verso 18, você vai ver a confissão de Pedro, na sequência do que lemos. Assunto para próximos tempos que teremos nas quartas-feiras. A confissão de Pedro a respeito do Senhor. E no verso 28 desse capítulo, a transfiguração. Esse aqui é um evento crucial da vida do Senhor. Porque marca exatamente aqui os 6 meses anteriores à entrega do Senhor no Monte Calvário. São 2 montes. O Monte, possivelmente Hermon, e o Monte Calvário. Nosso Senhor foi transfigurado diante dos seus discípulos no Monte Hermon. Certamente isso, mais uma vez, será estudado por causa dos detalhes que Lucas coloca aí, que outros evangelistas não colocam. Então, a partir do Monte Hermon, a transfiguração, Lucas 9, até Lucas 24. Veja bem, Lucas dedica a imensa parte do seu evangelho, capítulo 9 a capítulo 24, a apenas descrever 6 meses da vida do nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque o tempo está se cumprindo, né? Nosso Senhor está se aproximando para a realização da missão para a qual Ele veio. O grão de trigo que caiu na terra para morrer. Então Lucas toma todos esses capítulos, 16 capítulos quase, para falar sobre a entrega do Redentor, os últimos 6 meses. Então, nesse capítulo 9, voltando ao que falamos, os discípulos que já foram chamados lá atrás, há 3 anos atrás, os primeiros há 3 anos atrás, e outros na sequência, eles são agora enviados. E aqui queria fazer uma pequena pausazinha, preste atenção. Por que eles não foram enviados antes? Eles só foram enviados no final do 3º ano do ministério do Senhor Jesus. Pense nisso. Por quê? Porque nosso Senhor está fazendo o que com eles, então? Um trabalho de profundo discipulado. Para que eles pudessem adequadamente representá-lo. Então, meus irmãos, nós temos um salto enorme aí. Entre Lucas 6, o chamado, que nós já destacamos, e Lucas 9, nós temos quase 3 anos. Quase todo o ministério do Senhor. Preparando, falando, ensinando as parábolas, chamando os discípulos à parte. Nós já vimos isso há poucos dias atrás. Tudo lhes explicava em particular. Lembra-se dessa frase de Marcos? Ele ensinava tudo em parábolas. Sem parábolas, ele nada lhes falava. Mas tudo lhe explicava em particular aos seus discípulos. Discipulado. Para que eles fossem representantes do Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos manter, me permitam mais uma vez então reforçar isso, forte nos nossos corações essa expressão. Você não é teu. Não é teu. Você tem que escolher. Você teve que escolher. Ou você é dele ou você é teu. Paulo escreve assim aos Coríntios: fostes comprados por preço, não sois de vós mesmos. 1 aos Coríntios. Santificai ao Senhor, a Deus, no vosso corpo, porque fostes comprados por preço. Então isso é o cerne desses 17 versículos. Eles terminam, vamos chegar lá, se o Senhor permitir, com a multiplicação dos pães. Aí nós vamos ver qual que é o clímax da representatividade naquele texto. Que lindo ele é. Quão cheio de lições e de princípios espirituais. Então vamos lá. Uma divisão primeiro. Olha aí comigo, por favor. Versos de 1 a 5. O Senhor dá instruções para aqueles que Ele irá enviar. Certo? Nós já lemos as instruções. Em resumo, verso 3. Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, etc. Certo? Mas vamos devagarzinho um pouco aqui nessa primeira pequena sessão. Versos 1 a 5. Nós temos aí instruções e envio dos 12. Olhe o que nós temos no verso 2, ligado sempre à questão da representatividade. Olhe lá. Tendo convocado os 12, que ele já chamou, como falamos, há quase 3 anos atrás, deu-lhes poder e autoridade,
Olha um detalhe interessante aqui, que só aparece aqui nesse texto. Sobre todos os demônios. Queria lembrar um texto que conhecemos muito bem, que é tão lindo e fala tanto ao nosso coração, 1 João 3,8. Quando João está falando sobre a finalidade da encarnação do Verbo, da vida humana do Verbo e da morte do Verbo na cruz do Calvário, nosso Senhor. Então ele vai dizer assim, para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não é um verso maravilhoso? Nós já vimos quando estudamos a tentação do nosso Senhor Jesus, que foi o segundo evento, o terceiro evento, na verdade, crucial da sua jornada, né? O primeiro é a encarnação, o segundo é o batismo, o terceiro é a tentação, o Senhor levado ao deserto para ser tentado. Lembra que quando estudamos esse texto, nós dissemos que é ali que o nosso Senhor começa a destruir as obras do diabo? Lembra-se? Porque ele faz aquelas sugestões que nós já estudamos muito bem, não vamos entrar nelas agora, e o nosso Senhor responde como respondeu. Cada uma das respostas do nosso Senhor está destruindo uma obra do diabo. Na esfera do espírito, lembre-se disso, lembra-se? Na esfera da alma e na esfera do corpo, não é? Nas três esferas, espírito, alma e corpo. Cada investida do inimigo atinge uma esfera. Ele quer derrubar o Senhor no espírito humano dele. Ele quer derrubar o Senhor nos pensamentos e nos sentimentos dele, na alma dele. Ele quer derrubar o Senhor nas necessidades físicas do Senhor. Mande que essas pedras se transformem em pães. Né? Então ali o nosso Senhor Jesus começa a destruir as obras do diabo. E ele prossegue. Prossegue pregando o quê? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, porque ele é o rei. E a única expressão perfeita do reino está e é através da pessoa daquele que é o rei. Ele é o rei. Então arrependei-vos porque está próximo o reino. Então ele vai manifestando todo o significado do reino. Autoridade sobre todo tipo de enfermidade. Autoridade sobre todos os demônios. Autoridade sobre a natureza. Né? A autoridade sobre o mundo dos mortos, como já estudamos há pouco, o texto tão lindo da ressurreição do filho da viúva de Naim. Né? Aquele maravilhoso texto. Então o que ele está fazendo? O rei está manifestando o poder, o significado, a autoridade do reino, porque está nele mesmo, é ele mesmo. Agora, ele faz algo mais nesse capítulo 9. E o que é? Aqueles então que ele chamou para estarem com ele, para serem como ele. Palavra de João tão bonita, nos escritos de João. Ele diz assim, tal qual ele é, também nós somos neste mundo. Né? E diz que a nossa esperança mais viva e mais linda é que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse trabalho já se iniciou aqui, a partir do dia que ele nos buscou no monte de lixo, no nada. Não é? Então, o que ele está fazendo agora aqui? Ele está, essa palavra é delicada, então vamos colocar entre aspas, delegando essa mesma autoridade, esse mesmo poder para os seus discípulos. Por que a palavra é delicada? Porque não é como pegar um pacote, colocar na mão dos discípulos e dizer assim, agora vocês administrem. A delegação que Deus faz do seu poder, da sua autoridade, nunca é assim. Porque na verdade, meus irmãos, estritamente falando, compreendam isso. Se você nunca pensou sobre isso, por favor, pense. Só há uma fonte de autoridade e uma fonte de poder. E ela se chama o Deus vivo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estritamente falando, ele não delega autoridade para ninguém. Estritamente falando, ou essencialmente falando. O que o Senhor faz é, onde ele está, seja em que vaso for, ali haverá expressão da sua autoridade. Então a questão é, ele está ou ele não está? Compreende? Então, aqui ele está.
Ele separou 12 para estarem com ele, para serem como ele, trabalhando fielmente na vida deles. E agora ele tem algo a fazer. Vamos repetir então o verso 1. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Que lindo, meus irmãos. E autoridade sobre todos os demônios. Sabe por que isso é tão importante? Porque o nosso Senhor está deixando claro que aquilo que ele veio instituir na terra não tinha relação apenas com ele como homem, como sendo filho de Deus. Mas ele iria, sim, promover, através daqueles que ele chamou, uma expressão ampla, linda, penetrante, magnífica, da glória e da beleza do reino de Deus. Em vidas humanas que em si mesmo eram caídas, alienadas, perdidas. Mas agora foram chamadas para estarem com ele. Então, poder e autoridade sobre todos os demônios, efetuarem curas, a mesma coisa que o Senhor fazia, não é? Também os enviou. Olha aí a palavrinha. Só agora ele os enviou, como já explicamos. Quase 3 anos após os primeiros serem chamados. Então os enviou a pregar. A ideia, você já sabe, é anunciar como um arauto, um porta-voz. Lembre-se, irmão, claramente esses 12 são representantes de todos nós. Aliás, cabe uma nota aqui, bonita também, que é exclusiva de Lucas. Somente Lucas registra o envio não apenas de 12, certo? Mas o envio de quantos mais? Lucas registra? 70. Lá no livro de Gênesis, essa questão dos 70 representam, esse número é representativo nos primeiros capítulos de Gênesis, e representam todas as nações da terra. Então o Senhor enviou 70 como representando a sua intenção de alcançar, e foi isso que ele fez, nós estamos aqui, não estamos? Alcançar todas as nações da terra. Então, além de enviar os 12, posteriormente, ele envia os 70. Ou seja, a expressão mais ampla, mais plena do reino de Deus. Minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas na Judéia e em Samaria, está vendo? Vai se afastando do centro. E até os confins da terra. Então, verso 2 é esse relato. Verso 3, já lemos, nada leveis para o caminho. Sabe por que nada deveis levar? Porque nada seria necessário. A única coisa necessária, depois desses 3 anos de um discipulado tão fiel do Senhor, que certamente, irmão, não tenha dúvida disso, certamente isso já habitava no coração desses 12, é que eles realmente não precisariam de levar nada, de fazer provisão para nada. Você está vendo o alforje aí? Você viu? Nesse verso 3? Nem bordão, que é um bastão, um cajado para se caminhar, não é? Nem um alforje, que era um saco de couro, onde o viajante e os pastores levavam mantimento para passar o dia lá no campo, pastoreando as ovelhas, ou os viajantes na sua jornada, alforje, provisão. O Senhor está dizendo, não levem provisões. Aí podemos pensar, mas como? Eles vão comer o quê? Eles vão dormir onde? Então você continua o texto, você vê. Eles iriam receber as provisões daquele que os enviou, para que eles fossem acolhidos nas aldeias, nas cidades, nas casas, para que eles efetuassem o chamado e a missão para o qual o Senhor os vocacionou. E apenas isso, e mais nada. Nem pão, nem dinheiro, nem alforge, nem 2 túnicas. Interessante um comentarista falando sobre essas 2 túnicas, muito interessante. Quando li esse texto eu me perguntava, por que 2 túnicas? Por que o Senhor orientou assim, não levar 2 túnicas? E achei interessante um dos estudiosos dizendo assim, eles não deveriam se preocupar com sua aparência pessoal. Essa túnica não está muito bem, quem sabe se eu vou lá naquela cidade ali tem umas pessoas assim um pouquinho mais sofisticadas, eu trouxe aqui uma outra túnica melhorzinha, então vou vestir a minha segunda túnica e vou me apresentar melhor para eles. Né? Interessante. Num dos relatos, o de Mateus, o Senhor disse assim, quando vocês cruzarem com alguém pelo caminho, não os saúde. Por que será? Sabe que o Senhor está ensinando os discípulos a serem mal educados? Por que não saudar?
A mesma ideia. Vocês não vão procurar ser agradáveis politicamente. O encargo de vocês não é esse. É de serem os agradáveis, os bonzinhos, a gente bacana para os outros que estão cruzando com vocês. Vocês têm uma vocação, um chamado, um depósito. E é desse que vocês vão falar. Verso 4, veja. Olha que interessante esse verso. Ainda sobre essas instruções e esse envio. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Para outra, é claro. Para outra cidade, para outra aldeia, para prosseguirem, certo? Mas por que também ficar ali o tempo todo? Parece bem interessante. E parece que há aqui, sem dúvida, dois motivos principais. O primeiro, que aqueles que os hospedassem tivessem claro no coração deles que eles estariam ali, entraram ali, por direção do Senhor ali permaneceriam, ali eles se alimentariam, os outros evangelistas vão dar a mesma orientação, ali eles comeriam do que lhes fosse servido, eles não deixariam aquela casa porque não estão dormindo bem, porque o colchão está ruim, o travesseiro está murcho, né? Tem pernilongo demais. Né? Missionários, irmãos, conhecem essas coisas muito bem. As comidas, os lugares onde dormem, as condições climáticas, as dificuldades. Então o Senhor diz, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali. Porque a minha graça vai bastar e vai ser suficiente para vocês. E cuidem bem dos domésticos daquela casa. Fiquem ali até que vocês partam para outra. Então o primeiro motivo é por causa dos próprios domésticos, os hospedeiros, como já explicamos. Mas tem um segundo motivo. Eles não iriam mudar de casa em casa como se estivessem fugindo dentro de uma mesma aldeia. Para que agora não os domésticos, mas os inimigos soubessem que eles não tinham nenhum medo deles. Você quer ver uma coisa? Deixa aí o seu texto de Lucas marcado. Abra comigo em Mateus 10. Precisamos muito ler esse texto juntos. Abra, por favor, Mateus 10. Verso 24. Todo o capítulo de Mateus 10 relata a mesma ocasião de Lucas 9, certo? Então nós estamos no mesmíssimo ponto aí. É exatamente quando o Senhor chamou os seus e os enviou. Só que Mateus descreve de uma maneira muito ampla, maravilhosa, quais foram as instruções do Senhor, certo? Que não é o caso de estudarmos passo a passo hoje, porque seria todo o capítulo 10 de Mateus. Mas então olhe lá o verso 24, por favor. Escute com atenção. O discípulo não está acima do seu mestre e nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo, olha essa frase, ser como o seu mestre. Discipulado. Representatividade. O tema de Lucas 9. E basta ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, Senhor dizendo que a ele se referiram assim, como se ele fosse o próprio adversário. Né? Então diz, se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, ou seja, os seus discípulos, seus servos. Agora aqui, 3 vezes, nesse pequeno texto de 24 a 33, olhe para a sua Bíblia, nós vamos ter a expressão não os temais. Isso é muito sugestivo. Vamos encontrando aí então. Verso 26 é a primeira. Portanto, não os temais. Porque nada há encoberto que não venha a ser revelado e nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, ou em particular, né, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, porque o Senhor tudo explicava em particular aos seus discípulos, né? Então ele diz, proclamai-o dos eirados. De novo, verso 28, não temais, mais uma vez. Não temais o quê?
os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E esse lindo verso 29. Lembre-se, essa passagem está dentro do contexto do envio dos 12. Eles ouviram isso da boca do Senhor antes de serem enviados. Não se vendem 2 pardais por um asse, que é uma pequena fração de centavo naquela época, naquela moeda. Ou seja, esses pardaizinhos não tinham quase que valor nenhum. 2 pardais por um asse. Se você consultar Lucas 12, verso 6, você vai ver que ele usa uma expressão paralela. Só que ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Tem algo errado nessa conta, né? Tem um pardal saindo de graça aí. Exatamente para mostrar o quanto isso era insignificante. Um valor de quase nada, né? Então, o Senhor usa esse argumento para quê? Porque ele diz assim, e nenhum desses pardaizinhos insignificantes cairá na terra, ou morrerá, sem o consentimento de vosso Pai. Que maravilha, meus irmãos. E quanto a vós, outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Também os mais antigos aqui já ouviram isso aqui algumas vezes, né? O termo aí específico é numerados, não é contados. Significa que quando um fio de cabelo cai de uma cabeça, da sua cabeça, quando você está de manhã lá penteando seu cabelinho, então caiu um do lado ou do outro, o Senhor sabe, aqui caiu 19, aqui caiu 2025. Porque cada um dos fios estão numerados. Foi isso que ele nos disse. Meus irmãos, onde nós iríamos encontrar mais descanso, mais segurança, mais alegria. E finalmente, verso 31, terceira vez. Não temais, pois. É o último, né? Pois. Finalmente, não temais. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, confessar é testificar do nome do Senhor em um ambiente inamistoso. É diferente de professar. Professar a fé é algo que se faz entre amigos, num ambiente amistoso. Mas confessar a fé é algo que se faz em um ambiente de oposição. Então o Senhor diz, aquele que me confessar diante dos homens. Graças a Deus por esse imenso privilégio que nós temos, irmãos. Não se envergonhe do Senhor. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, volte lá, por favor, para Lucas 9. Esse foi o motivo do Senhor ter dito no verso 4, na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. Motivo duplo, que já compartilhamos. Verso 5. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Meus irmãos, nosso Senhor trabalhou esses discípulos de tal forma, fê-los representantes dele de tal forma, que se eles não fossem recebidos, e a palavra deles não fosse recebida, veja o resultado. Sacudir contra aquela cidade o pó dos vossos pés. Mateus acrescenta assim, em verdade eu vos digo, haverá menos rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Que coisa impressionante, irmãos. Realmente eles eram embaixadores do nosso Senhor Jesus. E será que nós temos tido essa convicção no nosso coração? Ou será que nós achamos que somos o quê nesse aspecto? Nós também somos seus embaixadores. Também somos os seus representantes. De uma maneira adequada ou, infelizmente, quando é o caso, se é o caso, inadequada. Que o Senhor nos
ajude, meus irmãos. Versos 6 a 9, uma segunda divisão. Quero passar apenas um tema e vamos entrar na questão da multiplicação dos pães. Os versos 6 a 9 registram uma outra pequenina seção, que inicia, na verdade, no 6, porque aí eles saem, tá vendo? Então, saindo, percorriam todas as aldeias. Então, aí vai dizer, vai relatar algo da obra que eles fizeram, especialmente o verso 6. Percorreram as aldeias, anunciaram como arautos o evangelho, efetuaram curas por toda parte e deixaram Herodes, o grande rei Herodes, tremendo nas suas pernas. Perplexo, é a palavra usada aí. Está vendo? Perplexo. Por que perplexo? Ora, meus irmãos, o tempo do Senhor na terra estava se consumando. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, agora ele separou aqueles discípulos, ele os enviou, eles fizeram o que fizeram, você está vendo no verso 6 aí, acabamos de ler. Não poderia haver outra atitude no coração desse rei, não é? O que está acontecendo aqui na minha esfera administrativa? Quem são essas pessoas? Quem é esse tal Jesus? Aquele poderoso profeta chamado João, eu tenho certeza que eu mandei degolá-lo. Não é? São as palavras dele. Você vê o impacto na vida do grande rei Herodes. Então, versos 6 a 9 vão falar dessa missão, o que ocorreu quando eles saíram. Agora vamos para o clímax. Vamos para esse evento magnífico da multiplicação dos pães. E vamos ver como ele coroa essa questão do discipulado e da representatividade. Vamos lá então caminhar juntos em alguns versículos aqui. O verso 10, olhe bem, se o verso 2, Lucas 9, 2, localiza aí de novo, enviou, está vendo? Enviou. Verso 6, então saindo. Claro, foram enviados, orientados com as instruções, então saíram e percorreram todas as aldeias, certo? Agora o 10, ao regressarem. Então são 3 movimentos aí, certo? O envio, a saída, resumidinha, não é? De 6 a 9, o que aconteceu ali. Outros evangelistas vão narrar mais detalhes, porque nesse caso isso para Lucas, movido pelo Espírito Santo, não é do maior interesse aqui, para o propósito dele. Então ele já registra o regresso e o que aconteceu no regresso. Então gostaria, em primeiro lugar, que os irmãos não perdessem a palavra regressaram, porque ela está fazendo uma conexão com o que nós vimos desde o versículo 1. Então ela vai colocar a coroa realmente. Eles regressaram. Quem regressou? Os que foram chamados, os que foram discipulados, os que foram preparados, instruídos, orientados, e foram e realizaram o trabalho, agora estão regressando. E o que o Senhor tem para fazer com eles, para falar a eles, para colocar a coroa nessa obra que eles fizeram? Que aqui está resumida basicamente em um verso, não é? O verso 6. Então, a regressarem os apóstolos, relataram a Jesus, verso 10, tudo o que tinham feito. Você vê como Lucas resume numa frase um monte de coisas, que outros evangelistas vão detalhar, como eu já disse. Então, levando-os consigo, retirou-se. Nosso Senhor separa esses que voltaram, cansados de muito trabalho, aldeia por aldeia, cidade por cidade, fazendo essa obra, né? E ele os separa, retira-se com eles à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mais uma vez, por favor, deixe marcado aí, abra comigo em Marcos 6 para você ver um detalhe que Lucas não registrou que parece importante. Marcos 6,30. Abra, por favor. Marcos 6, verso 30. Aqui tem um detalhe adicional. Marcos 6,30. Voltaram os apóstolos, a mesma narrativa então, à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Exatamente nesse lugar onde houve a multiplicação dos pães, que vamos estudar. Porque eles não tinham tempo nem para comer.
visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, voltemos lá, em Lucas 9. Verso 11 diz assim: mas, o Senhor então separa-os, retira-os à parte. Se você olhar a geografia, imagine aqui, o Mar da Galileia seria como uma elipse, assim. Imagine aqui, o Jordão está aqui no norte, as nascentes do Jordão, Rio Jordão, entra no lago de água doce, chamado Mar, mas é lago, não é? Lago de Genezaré, Mar da Galileia. Depois se estreita de novo aqui embaixo, segue o Rio Jordão e deságua no Mar Morto. Monte Hermon, nascente do Jordão, Rio Jordão, Mar da Galileia, Jordão de novo, Mar Morto. Assim é a geografia. Então aqui em cima da elipse, no Mar da Galileia, Betsaida fica aqui, a noroeste. Então nosso Senhor fez o caminho dessa margem do lado de cá, na ponta da elipse. Nosso Senhor saiu de um lado e fez apenas isso, para o outro lado, muito perto. Nem o barco ficou oculto. Outro evangelista diz que as pessoas que estavam na terra viram, eles entraram no barco para fazer o retirozinho em Betsaida, mas não deixaram o Senhor em paz, entre aspas. Não é? Eles viram que o Senhor entrou no barco com os discípulos e eles caminharam por terra, dando a volta, chegaram primeiro do que o barco, e quando o barco chegou, já estava esperando o Senhor. Ou seja, não tiveram retiro nenhum, descanso nenhum. Agora, olha o que é dito no verso 11, que é o que mais nos interessa. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Qual é a palavra que você tem agora na sua Bíblia aí? Acolhendo-as. Meus irmãos, nosso Senhor está muito cansado. Os discípulos não tinham nem tempo para comer, acabamos de ler. E aí é dito que quando o Senhor vê essas multidões, Ele as acolhe. Essa palavra significa tomar pela mão. Facilitar o acesso. Receber, dizem algumas traduções. E a ideia é paralela àquela de quando o Senhor lamenta sobre Jerusalém, quando Ele diz que estendeu suas asas para reunir os filhos como a galinha reúne pintinhos debaixo de suas asas. Então o Senhor acolheu as multidões, acolheu-as e falava-lhes a respeito do reino de Deus. Agora, olhe por favor, acompanhe comigo. Socorria os que tinham necessidade de cura. Interessante Lucas não dizer assim, lembre-se, ele é médico, certo? Interessante Lucas não dizer assim, e socorria a todos, ou e curava a todos. Melhor. Não. Ele diz socorria os que tinham necessidade de cura. Significa que Lucas não registra o nosso Senhor Jesus como um curandeiro celestial. Lucas registra o Senhor como um homem que tem discernimento da vontade do Pai, da vontade de Deus. Então ele socorria especificamente os que tinham necessidade de cura, assim como haviam muitos que não tinham necessidade de cura. E ele socorreu alimentando-os com esses pães. Então, esse é o verso 12. Verso 11. Verso 12. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Agora ouça, irmão, verso 13. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Os irmãos, se lembram que nós dissemos que essa passagem aí, esse relato da multiplicação dos pães, vai coroar esse assunto do discipulado, da representatividade? Você não acha que essa expressão do Senhor para eles, dai-lhes vós mesmos de comer, naturalmente falando, olhando de modo simples, parece um tanto estranha demais? Usando o termo com bastante reverência, não parece até mesmo ridícula à primeira vista? Dá-lhes de comer. Quase 5.000 homens, passando o dia inteiro sem comer nada, e o dia declinando. E o Senhor diz, façam provisões para eles. Meus irmãos, nosso Senhor está consumando o trabalho dele na vida desses discípulos.
como já falamos, esse trabalho árduo, maravilhoso de discipulado. Olha a lição que ele deseja ministrar com todas as letras nessa multiplicação dos pães. Vamos colocá-la assim. A melhor preparação para a genuína obra do Senhor, realizada por Ele mesmo, por meio dos seus, é eles saberem que eles são insuficientes e inadequados. Muito, muito importante. Em nós mesmos somos inadequados e somos insuficientes. Você lembra que Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios 3, verso 5? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que lição é essa? Quantas experiências teremos que passar para que essa lição seja aprofundada cada vez mais em nossas vidas? Não somos em nós mesmos adequados. Por mais que tenhamos sido preparados. As duas coisas são diferentes. Graças ao Senhor, sim, como já temos falado, Ele prepara vasos, Ele molda vasos. Mas isso não significa que Ele dá suficiência para os vasos. 2 Coríntios 4, nós citamos o 3, 2 Coríntios 4, Paulo continua assim: tendo este tesouro em vasos de barro, não em vasos de ouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não desanimados. Então, a primeira lição para que nós sejamos cooperadores do Senhor de modo eficaz e genuíno é reconhecermos de modo progressivo a nossa insuficiência e a nossa inadequação. Apesar do Senhor trabalhar no vaso, nós ainda carecemos de que a presença dele seja real no vaso. Não apenas o vaso trabalhado, mas o vaso cheio com a presença do Senhor. E isso faz toda a diferença. Então, aqueles que foram curados, meus irmãos, segundo o verso 13, eles deveriam ser agora, foram libertos e curados, certo? Porque o Senhor deu autoridade sobre espíritos imundos e deu autoridade sobre enfermidades. Então eles foram libertos e foram curados. Mas então faltava algo. E é esse algo que vai acontecer aqui. Os libertos e curados agora serão alimentados. Então essa expressão tão bonita. O que é a igreja? A igreja é o lugar daqueles que foram libertos, daqueles que foram curados e daqueles que estão sendo alimentados. Qual é a missão da igreja em direção ao mundo? Perdido. A mesma. Libertação de tanta escravidão. Há tantas coisas. Cura de tantas moléstias do espírito, da alma e, quando é o caso, até mesmo do corpo. E alimento espiritual. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta é por mim que viverá. Então, dai-lhes vós mesmos de comer. Que frase do nosso Senhor. Para que então toda a insuficiência deles fosse manifestada ao máximo. Responderam eles. A resposta também é interessante. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Me permita separar essas 3 palavrinhas primeiras, para que pela graça do Senhor marque nosso coração. 4, vamos tomar 4. Não temos mais que. A tarefa é tão imensa, meus irmãos. E quando nós olhamos, apesar do maravilhoso trabalho do Senhor em nossas vidas, como já temos desde o início enfatizado, moldando, preparando vasos, né? Mas ainda assim, são vasos de barro. Não temos mais que 5 pãezinhos de cevada, 2 peixinhos. Uma provisão inadequada. Claro, 5.000 homens.
uma provisão insuficiente. Mas, meus irmãos, que lindo o restante dessa passagem. Vamos continuar um pouquinho mais. Se esses discípulos, ainda aí sobre o verso 13, se esses discípulos não tinham mais do que isso, o que eles deveriam fazer? Pense comigo, por favor. Pense comigo em termos de cristianismo de novo. Quando, de alguma maneira, a igreja compreende que algo ela deve realizar, mas se não tem entendido o que significa o trabalho do Senhor nas vidas, no vaso, mas entende algo como uma missão externa, digamos assim, o Senhor me redimiu, o Senhor me comprou, o Senhor me salvou, então agora eu tenho a responsabilidade de agir e de pregar o evangelho para outros, e eu tenho que executar essa missão. É um pensamento deficiente, está faltando algo no meio aí. Esse que o Senhor chamou, então nesses ele vai trabalhar, porque há tanto dentro de nós que precisa ser mudado. Há tanto do caráter de Cristo que precisa ser formado. Há tanto das nossas intenções que são só boas intenções, mas não produzem nada. Não é? Então, vaso trabalhado, chamado, trabalhado, enviado. Agora, ainda quando enviado, a nossa porção, meus irmãos, sempre será pequena, inadequada e insuficiente. Ela sempre necessitará do toque do dedo do Senhor. Se você estudar o livro de Êxodo, você vai ver como que o livro de Êxodo define milagre. Aliás, quantos foram feitos lá, né? Aquelas 10 pragas, você se lembra? O livro de Êxodo define milagre como toque do dedo de Deus. Assim, isso é milagre, toque do dedo de Deus. Ou seja, quando aquele cestinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, certamente um cestinho assim. Quando ele foi apresentado pelo Senhor, nós vamos ver o que o Senhor fez. Na medida que as mãos do Senhor tocavam o interior daquele cestinho e retirava pães e peixes, aqueles pães e peixes não tinham fim. Porque quem estava fazendo isso é aquele por cuja palavra os mundos foram criados. Hebreus 11:3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. São essas mãos que estão tocando aquele cestinho de 5 pães e de 2 peixes. Então, verso 13. Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. E como falávamos, se não entendemos adequadamente a missão da igreja, sabe como nós poderíamos ver isso? Então vamos ver o que nós estamos precisando. Dinheiro. Com dinheiro nós podemos alcançar o mundo inteiro. O que você acha, irmão? É uma boa opção? Ou talvez não. Nós precisamos de homens e mulheres mais talentosos, carismáticos, bons oradores, atraentes. Então nós vamos ganhar o mundo. Todas essas coisas em si mesmo são um monte de nada na obra do Senhor. O que nós carecemos na obra do Senhor é o toque do próprio Senhor. O toque das mãos do Senhor. Não são técnicas novas, estratégias novas, gente nova, método novo, psicologia nova, mais dinheiro, mais envolvimento. Nada. Nada. A não ser o toque das mãos do Senhor. Porque quando há o toque das mãos do Senhor, já que estamos vivendo no mundo físico e natural ainda, aquilo que for necessário, em termos de provisão, para que esse trabalho seja feito, o Senhor providenciará e usará. Quando o povo deixou o Egito, não se esqueça, eles despojaram os egípcios. Trouxeram do Egito ouro, prata, pedras preciosas, não foi? E qual foi o destino dessas mercadorias? Edificação do tabernáculo, não é? Mas elas em si mesmas o que são? E se o Senhor tivesse outra intenção? E se ele dissesse, não, o deserto está cheio de madeira de acácia, vocês vão cortar a madeira de acácia e vão fazer meu tabernáculo só de tábua, e também está cheio de texugo, lá na beira do Mar Vermelho. Vocês vão matar os texugos, arrancar a pele e fazer as cobertas.
estrutura de madeira, pele de texugo, acabou. Esse é meu tabernáculo. E ele não precisaria de nada do Egito. Qual a dificuldade para o Senhor? Tem alguma, irmão? Porque ele escolheu edificar o tabernáculo com aquelas coisas que antes estavam no Egito? Qual é a resposta? Porque ele precisa das coisas do Egito? Resposta errada. A resposta certa é que ele iria trabalhar aqueles corações de tal modo que aquilo que eles possuíam, entre aspas, ou que despojaram dos egípcios, eles iriam entregá-las totalmente para o serviço e a edificação da casa do Senhor. Porque nem mesmo era deles. Eles despojaram os egípcios, não era a riqueza deles. E eles iriam entregar tudo para a edificação da casa do Senhor. Que lição para nós, que princípio. Terminando então. O que representa pães na palavra de Deus? Meus irmãos, pão representa tudo aquilo que aprendemos de Cristo mediante exercício espiritual. Por quê? Porque pão não é obtido da natureza, não é? Nós temos que plantar, regar, esperar, colher, moer, amassar e assar. Muito trabalho. Então, pão representa aquilo que aprendemos de Cristo mediante exercício espiritual. Vamos tentar explicar isso melhor, especialmente para os mais novos. Paulo disse assim para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Nós temos aqui muitos irmãos e irmãs, e isso é muito bom, né? Me incluo entre eles, que entendem que devem cuidar bem dos seus corpos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós fazemos exercício, né? Fazemos academia. Mas e o exercício da piedade? Porque Paulo diz, o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. Então o que é exercitar na piedade? Examinar as Escrituras, a palavra de Deus, consistentemente, estudando, meditando nelas, buscando conhecer o Senhor na sua palavra, sermos diligentes nos assuntos que tocam os interesses do Senhor. Isso é exercitarmos a piedade, exercitarmos a pureza, exercitarmos a fé, exercitarmos o amor, exercitarmos a diligência, exercitarmos o compromisso, servirmos uns aos outros. Então, tudo isso que aprendemos de Cristo por exercício espiritual é pão. Agora, e peixe? O peixe é natural, né? Agora, para que essas pessoas fossem alimentadas com peixe, então nosso Senhor teria que enviar peixe para essa rede, né? E assim, meus irmãos, é o nosso serviço, seja aos nossos irmãos, seja ao mundo. Pão e peixe sempre é o que nós estaremos servindo. Pão, repetindo, é aquilo que estamos aprendendo de Cristo por dedicação, por exercício espiritual. Agora, peixe é aquilo que Ele envia soberanamente para as nossas redes. Todos aqui que têm a experiência de servir o Senhor com a palavra, certamente devem ter essa experiência. Que, baseado na diligência, no exercício, você então se dedica, estuda e prepara e vai diante do Senhor e ora e recebe muito de Cristo. São os pães. E você vai repartir os pães com os irmãos. Então, de repente, aparecem os peixes. Aquilo que veio soberanamente para a sua rede. É o Senhor te concedendo livremente, soberanamente, outros pensamentos, outras convicções, outras intuições, outras direções, outras ênfases. E nada havia sido antes exatamente preparado dessa maneira. Peixes. Olha o que o irmão escreve sobre isso. Eu já vou terminar. Olha que lindo esse pequenino texto. Ouça com atenção. Ninguém pode representar Cristo em ministério sem que haja muito exercício. Muito exercício. Treinamento. É indispensável muito labor espiritual. Se nós queremos ter pão e dar pão. É indispensável muito labor espiritual buscando a mente de Deus e oração.
Mas além disso, há aquilo que Deus concede soberanamente dos seus recursos ocultos. Peixes. Ninguém vê, né? Pão está aí, peixes, abaixo da superfície. Ele concede dos seus recursos ocultos, de modo que aqueles que o servem obtêm pensamentos e apreensões de Cristo, pelas quais eles não laboraram. Graças ao Senhor que é assim. Eles vieram, falando aí dos peixes, soberanamente, e assim o suprimento de alimento se torna disponível. Concluindo, o verso 16 e terminamos. 16 e 17 juntos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, o que o Senhor vai fazer com essa provisão tão pequenina, tão inadequada, insuficiente? Ele toma, ergue os olhos para o céu. Vamos observar cada atitude. Primeiro, ele toma aquilo que em si mesmo é pequeno, inadequado e insuficiente. Certo? Então, graças ao Senhor. Ele toma isso. Em si mesmo não daria para nada, mas foram colocados nas mãos dele. Nossa pequena provisão. Então ele toma, primeira atitude. Depois diz, ergue os olhos para o céu. Aqui há uma outra coisa linda. Porque essa atitude do Senhor registra que ele está colocando essa provisão insuficiente, pequenina, inadequada, em conexão direta com o céu, ou o Pai do céu, se você quiser, o Pai celestial. Eu sou o pão que desceu do céu. Não foi o que o Senhor Jesus disse? Em nada semelhante a esse que vossos pais comeram e morreram. Então, ele os coloca, erguendo os olhos para o céu, ele os coloca, essa pequenina provisão, em conexão com o Pai celestial. Agora diz, abençoou a próxima atitude. Então, se o Senhor considerou a pequenina provisão, insuficiente, inadequada, mas ele a abençoou, então está abençoado. Já não importa que é uma pequena provisão. A pequena provisão será suficiente para uma multidão, porque ela foi abençoada pelo nosso Senhor Jesus. Que importante é isso, meu irmão. Porque nós tendemos a olhar sempre o tamanho das coisas, não é? Mas não é assim com o Senhor. Então, abençoou. Olha a próxima palavra. Partiu. Que linda expressão. Tudo que nós colocamos, tudo que é colocado nas mãos do nosso Senhor, Ele parte. O pão tem que ser servido partido. Nossas vidas têm que ser servidas partidas. Nossas vidas inteiras, inquebráveis, intactas, como nós somos, egocêntricas, focadas em nós mesmos, não servem para nada. Não alimenta ninguém, porque somos um pão inteiro. Então partiu e deu a última atitude, muito impressionante. Eu vou dizer para os irmãos por quê. É o único milagre, a única operação miraculosa do nosso Senhor, em que Ele coloca os discípulos para participarem junto com Ele, a par e passo com Ele. Não tem nenhum outro milagre ou sinal que tenha sido assim. Esse Ele como que dá a mão para os seus discípulos e diz, eu e vocês somos um e temos a mesma missão. Eu sou o pão do céu, vocês são pão do céu. Então ele toma aquele pão e não dá à multidão. Ele dá aos discípulos. E os discípulos distribuem para a multidão. Por isso esse texto, meus irmãos, como falamos, é o clímax do discipulado. É o clímax da representatividade. É para isso que o Senhor nos vocacionou. Para sermos como Ele, para sermos para Ele, para estarmos com Ele e então para sermos seus representantes. Exatamente como Ele é. Tal como Ele é, também nós somos neste mundo, como João disse. Que privilégio o nosso, meus irmãos. O mundo não tem onde comer pão, a não ser na igreja de Deus. O mundo não tem onde dessedentar sua sede, a não ser na fonte de águas vivas, que está no santuário de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus. Finalmente, deu aos discípulos para que eles distribuíssem entre o povo. E o verso 17 terminando. Todos
comeram, não só comeram, mas se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram. Queria destacar essa palavra para terminar. Sobejaram. Sabe o que significa, irmãos? Tão pequenina provisão, 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. 5.000 homens alimentados, fartados e 12 cestos recolhidos. O que significa isso? Por que eles puderam se alimentar? Por causa das mãos daquele que tocou o cesto, que tocou os pães, que tocou os peixes. O que significa então sobejaram? Significa que há muito mais em Cristo do que nós podemos nos alimentar dele. Sempre muito mais há nele do que nós podemos sacar dele. Sempre. Sempre irá sobejar. Agora, abra comigo num salmo, vamos lê-lo para concluir. Salmo 36. Salmo 36, versos 7. Verso 7 até o verso 9. Salmo 36. E aqui nós concluímos. Olha que lindo texto. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem. Onde que nós lemos mesmo essa palavra? O Senhor acolhendo as multidões. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. É uma história do que aconteceu ali naquela multiplicação dos pães. Fartam-se. Todos comeram e se fartaram. Fartam-se da abundância da tua casa, representada ali por aqueles 12 discípulos. E na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, entregamos mais uma vez com confiança as tuas palavras compartilhadas nessa noite, às tuas próprias mãos. E te pedimos que o Senhor verdadeiramente nos alimente também com esses pães e esses peixes. Que realmente possamos comer e nos fartar. E aquilo que sobejar, sejamos fiéis distribuidores daquilo que o Senhor nos tem confiado. Muito obrigado, Senhor, por esse chamamento e essa elevada vocação celestial, para sermos como Tu és e para estarmos contigo. Senhor, completa e leva até o clímax a obra que o Senhor começou nesses vasos que aqui estão. Queremos ser vasos de honra, santificados e úteis ao nosso possuidor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Te agradecemos. Amém.